Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel no bairro Flamengo e você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovida pelo MC Betel, todas as terças-feiras, às 19h30, no Facebook da igreja. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Nosso desejo é que você seja grandemente abençoado. E para você que está sempre aqui, todas as terças-feiras, já marcou um compromisso certo aí na sua agenda, que bom que você está aqui. O nosso desejo também é que o Senhor alcance a sua vida, a sua família de uma forma maravilhosa. Os nossos 5 minutos, né, iniciais, nós cumprimentamos e interagimos com as pessoas que estão entrando aqui para participar dessa live. Então, nesse momento, eu quero cumprimentar a Leci, que já chegou aqui, né, Leci? Que bom que você está aqui, sempre presente, que o Senhor te abençoe. Boa noite, graça e paz. Mais alguém que está aí e quer interagir? Érica, que bom também, Érica, que você chegou. A Érica também sempre participa, né, das lives, é muito bom poder contar com a sua presença aqui. Mas alguém chegou e quer interagir com a gente? A gente sabe que tem pessoas que preferem ficar quietinhas, não falam nada, né, mas estão sempre ali participando. Rúbia, a Rúbia também sempre participa. Muito bom, Rúbia, ter você aqui. Paz. Mais alguém está aqui com a gente e quer se manifestar? Por nada, é. Ronan, graça e paz, Ronan. Ótima noite também para você e sua família. Muito bom ter você aqui. Mais alguém? Às vezes, depois, quando eu vou assistir a live, eu percebo que existem pessoas que falam e eu não vejo. Quero sempre ressaltar para vocês aqui que são questões que a gente não sabe explicar. O que aparece para mim é que eu sempre procuro interagir, mas pode acontecer de justo o seu comentário não ser notado por mim, não fique chateado. São coisas que a gente não pode explicar. Mas não deixe de se manifestar se você tem esse desejo. A Lídia, boa noite, paz do Senhor, Lídia. Mais alguém? Ainda dá tempo. Aproveitando também esses momentos iniciais da live, a gente sempre fala das pessoas que aniversariaram durante a semana, dando a oportunidade de você que está aqui com a gente de poder lembrar de alguém para que a gente possa falar. A minha mãe está aqui dando graça e paz para os irmãos. E parece que essa semana a Alcione fez aniversário, né? Se eu não estou enganada. Quero mandar aqui um abraço enorme para a Alcione, que o Senhor te abençoe, Alcione, ricamente. Se não foi essa semana, foi na anterior. De qualquer forma, sinta-se abraçada por nós. A irmã Marinha está chegando aqui. A irmã Marinha já chega dando aleluia, né? Glória a Deus. O irmão Domingos também. O irmão Domingos, no domingo, fez aniversário. Também queremos deixar aqui um abraço para ele. Né? Que o Senhor te abençoe muito, Domingos. Com muita sabedoria, né? Com muita graça, que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Mais alguém está aqui quer se manifestar? Deixa eu ver aqui. Quem mais quer se manifestar? Está aqui conosco. Hoje está quente, né, gente? Está fazendo calor aí na casa de vocês? São dias quentes que nós estamos vivendo. Mas glória a Deus. Nos dias quentes, nos dias frios, chuvosos ou não, o Senhor está sempre conosco, nos abençoando. Igreja Batista Betel, dando paz a todos, a Tiana também. Graça e paz, Tiana.
Bem, nesse momento eu quero convidar você que está aqui com a gente a orar comigo para que nós possamos iniciar a ministração dessa célula. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela vida, por todo o bem que o Senhor tem concedido a nós, pelo teu amor, pela tua graça, o perdão do Senhor que é estendido todos os dias a nós. Ó Deus, muito obrigada. Senhor, que nesse momento que eu estou aqui na minha casa, cada um dos meus irmãos em sua casa, mas unidos no mesmo propósito, juntos pelo mesmo desejo de ouvir a voz do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, alcance corações nessa noite, que a tua palavra seja nessa noite como a flecha na mão de um guerreiro, que ela acerte alvos nessa noite, que cumpra propósitos, é o que eu te peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bem, vamos lá. Dar início aqui à nossa célula, né? Já interagimos com as pessoas que entraram aqui. Irmã Vera Zeferino, graça e paz. Então, vamos lá. Nós estamos emocionalmente ligados a certos lugares e a certas datas. Você concorda comigo? Por exemplo, agora quando eu acabei de parabenizar alguns irmãos, eu faço isso porque eles estão emocionalmente ligados às datas dos seus aniversários. Porque essas datas, elas têm um significado, uma importância na vida deles, né? Existem lugares que são mais do que um lugar para determinadas pessoas. Existem lugares que, para muitos, estão carregados de significado, estão carregados de sentido. Por exemplo, eu me lembro muito bem das escadarias da Igreja Batista Peniel, no bairro Amazonas, na noite da minha conversão, porque foi lá que eu converti. Hoje a igreja tem um templo muito maior, mas o velho templo ainda continua lá, e todas as vezes que eu passo ali na porta daquela igreja, eu vejo aquelas escadas, eu me lembro daquele dia que eu subi aquelas escadas, que foi o dia da minha conversão. Graça e paz, pastor. Me lembro, inclusive, da música que cantava no dia. Eles cantavam: hoje é tempo de louvar a Deus. Talvez essa música, para você que me ouve, que conhece, possa ser até uma música muito antiga. Tem músicas que às vezes a gente canta tanto que depois a gente não quer nem cantar mais, né? Mas essa música, para mim, ela tem um significado muito especial. Todas as vezes que eu ouço essa música, eu me lembro do dia da minha conversão. Então, eu disse a respeito de um lugar, né, de uma música, mas vamos dizer que a gente pode também estar ligados a datas, como, por exemplo, aqui que eu falei anteriormente, as datas de aniversário. Eu me lembro, não me lembro exatamente da data da minha conversão, eu me lembro que foi em 89, mas não me lembro o dia exatamente. Sei que também foi num domingo. Mas eu me lembro muito bem do dia do meu batismo, 7 de novembro de 1992. Aquela data foi especial. Era um dia que eu estava comemorando na igreja meu aniversário de 15 anos e exatamente nesse dia aconteceu o meu batismo. Vai fazer 28 anos. Meu Deus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu falei para vocês aqui são exemplos. Exemplos de um lugar, de uma música, de uma data que faz com que eu me recorde de algo que foi marcante na minha vida. Eu acredito que vocês também devem se lembrar de algo que foi marcante na vida de vocês, que lembrem um começo, algo novo, até um recomeço, talvez. Esses inícios são muito importantes, porque a partir daquilo, algo muda na nossa vida, seja a forma de pensar, seja o modo de viver, seja até mesmo a forma de agir. O que acontece é que algo determinante acontece e isso nos impulsiona a redirecionar a nossa vida. Seja na experiência de renúncia ao pecado, de você se lembrar muito bem um dia, ou um lugar, ou uma data que você se posicionou em relação ao pecado, ou seja, um dia, um lugar ou uma data que te lembre exatamente do dia que você decidiu por Jesus e a sua vida mudou completamente, seja
algo que lembre você do dia que você entendeu que o Senhor não é apenas Salvador, mas Ele é Senhor das nossas vidas, ou seja, aí você se envolveu com Deus num compromisso ainda maior, deixando que Ele fosse Senhor da sua vida, ou seja, por exemplo, numa experiência que você teve com o Espírito Santo, num lugar, num horário, que te lembre que você viveu aquela experiência ali, ou outras experiências de outra ordem, mas com a mesma força, né? Acontece que o momento e o lugar desses inícios se tornam muito importantes para nós e tornam coisas cheias de sentido e de significado, né? Às vezes, uns enfatizam mais o local, foi ali que aconteceu tal coisa, outros vão enfatizar o momento, né? Eu vivi aquela experiência. Outros vão dizer exatamente, eu me lembro do dia, da hora, do local que tal coisa aconteceu e aquela experiência se torna uma coisa memorável na vida, ou seja, um marco. E um marco nada mais é do que um acontecimento na vida que serve como referência. A partir daquilo ali, alguma coisa muda, né? A Bíblia vai citar para nós vários exemplos de marcos que se tornaram novos começos, novos inícios na vida de pessoas. E hoje eu quero falar para vocês de alguns deles. O título que eu dei para essa ministração de hoje, eu quero colocar aqui para vocês verem, para vocês visualizarem. Recomeços é o título dessa reflexão de hoje. E aproveitando aqui que eu estou falando do título, quero cumprimentar a Alessandra. Não, está fazendo as contas para descobrir minha idade? Misericórdia, graça e paz, mas eu não fiz aniversário esse ano ainda não, então você está errando na conta. Então, eu vou falar para vocês agora de algumas pessoas que tiveram experiências que se tornaram verdadeiros marcos na sua vida e aquela experiência determinou que, a partir daquele momento em diante, alguma coisa mudasse na vida delas. Por exemplo, eu vou começar com o exemplo de Êxodo, está escrito no capítulo 24, os versos de 12 a 18, que vai nos contar que Moisés, ele sobe ao monte Sinai, porque o Senhor iria dar a ele os mandamentos, né, a pedra da lei, com os mandamentos escritos que ele iria ensinar para o povo. E ele foi para esse monte e se reuniu ali com os anciãos, falou para aqueles anciãos ali do povo, né, que era para eles esperarem ele, né, até que ele voltasse. E qualquer coisa que eles precisassem, mais ou menos assim, eles poderiam acionar Arão e Hur. E foi isso que o combinado antes de Moisés subir ao Monte Sinai para receber ali as instruções do Senhor. Então, esse texto vai narrar para nós que ele sobe e quando ele está lá no Monte Sinai, a nuvem cobre o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chama Moisés para dentro dessa nuvem, no meio dessa nuvem, né? E o que Moisés está vivenciando nesse momento ali no monte é a manifestação da glória do Senhor, né? Para quem está do outro lado, visualizando aquela cena, daquela nuvem, daquela glória que está envolvendo o monte, eles percebem o monte parece que está sendo consumido por um fogo, né? E, na verdade, nada mais é que aquela aparência de um fogo consumidor é o Senhor que está ali manifestando a sua glória a Moisés e dando as instruções que ele disse que iria dar a ele. Então, Moisés entrou no meio daquela nuvem e pronto. Se passaram 42 dias, a Bíblia é bem minuciosa em dizer, passaram-se 42 dias e 42 noites Moisés ali, naquele monte tomado por aquela nuvem gloriosa. E quem está do lado de fora, como se estivesse vendo um fogo consumindo, né? Um fogo consumidor. Então, o texto em Êxodo 32 vai contar para nós que como Moisés demora a descer do monte, porque afinal de contas ele fica lá 42 dias e 42 noites, o povo cerca Arão e diz para ele assim, você precisa fazer um Deus para nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, porque o que a gente vê do lado de cá é que
é como se um fogo consumidor, estou aqui trazendo uma elucidação, né? Conjecturando aqui. O que parece para nós do lado de cá é que o fogo consumiu ele, e ele sumiu, desapareceu, mas nós não sabemos o que sucedeu com Moisés, então faça para nós um Deus. E Arão vai e manda eles arrancarem os pendentes de ouro que tinha nas orelhas das mulheres, dos filhos, mandou eles trazerem o ouro que eles tinham para fazer o tal do bezerro, né? Faz um bezerro de ouro lá, um bezerro de fundição, e diz para Israel assim, ó, aqui, ó, tá o Deus de vocês, foi esse Deus que tirou vocês da terra do Egito. Arão edifica um altar, eles oferecem sacrifícios, uma coisa mais estranha. Se alegram, festejam, folgam, comem, bebem, e aí o Senhor fala com Moisés, desce do monte, porque o povo, seu povo, que você fez subir do Egito, se corrompeu. Quando Moisés desce do monte, ele começa a ouvir uma música no arraial, um som, o povo estava festejando diante do bezerro. E quando Moisés viu aquele povo ali festejando diante do bezerro, o texto em Êxodo 32, 21 vai dizer que tinha gente despida ali no meio do povo, né? Aí Moisés se dirige a Arão e pergunta para ele assim, o que te tem feito esse povo? É como se fosse assim, o que eles fizeram com você para você permitir uma coisa dessas, né? E aí Arão responde para ele assim, olha, você sabe que esse povo é inclinado para o mal, não fique irado comigo, não. Eles me pediram um Deus e eu falei para eles trazerem o ouro que eles tinham e fiz esse bezerro. Então, Moisés, ele fica muito irado e ele se coloca de pé ali na porta do arraial e diz para o povo, quem é do Senhor, vem a mim. E aqueles que se posicionaram naquele dia, né, que eu penso que foi um dia marcante na história deles, se posicionaram diante do Senhor, foram até Moisés, e aqueles que não se posicionaram, a Bíblia diz que chegaram a morrer quase 3.000 homens, aqueles que não se posicionaram diante do Senhor. Eu estou te contando essa história um pouco longa, né, para você entender o valor do que acontece no pé do Monte Horebe, porque é assim que a Bíblia vai falar. Porque depois de toda essa matança que acontece, Moisés ele vai se apresentar diante do Senhor para pedir perdão pelo povo, e Deus diz para Moisés o seguinte, que ele não vai mais andar no meio daquele povo, porque é um povo de dura serviço, que ele vai enviar um anjo para caminhar no meio do povo. E quando o povo, então, escuta essa má notícia, porque, olha, gente, é uma má notícia, né? Pensa, já é ruim, muito ruim, um homem andar sem Deus. Agora, você imagina o que é Deus dizer que não vai mais andar com uma pessoa? É o fim, né? Essa má notícia. Então, quando eles ouviram isso, eles começaram a chorar. O texto diz isso para nós em Êxodo 33, de 4 a 6. Começaram a prantear. E o Senhor falou para eles que era para eles tirarem os atavios, os enfeites deles, e ele ia dizer o que ele iria fazer, né? Então, os filhos de Israel se despojaram de todos os atavios, de todos os enfeites, ao pé do Monte Horebe. Por saber que Deus estava tremendamente aborrecido por eles terem feito e adorado um bezerro de ouro, os israelitas tiraram, né, de si os seus atavios ali, naquele lugar, obedecendo ao Senhor. Ao pé do Monte Horebe, isso aconteceu. Se tornou para aquele povo que se posicionou diante do Senhor, ao pé do Monte Horebe, se tornou para eles um marco, um lugar e um local onde eles se abstiveram das joias, dos enfeites, por causa da vergonha do pecado. Ali se tornou o marco do arrependimento, um recomeço para a vida daqueles que se posicionaram diante do Senhor. Então, olha que interessante, né? A gente está falando aqui sobre lugares, datas, uma música, ou enfim, coisas que nos lembram algo que é importante e significativo da nossa vida. Eu imagino que aquele povo, todas as vezes que se recordava do Monte Horebe, lembravam do dia em que eles se posicionaram diante da presença do Senhor,
tiraram os enfeites de si como sinal de arrependimento e contrição diante daquilo que eles tinham feito. O pé do Monte Horebe, para eles, se tornou um lugar da lembrança do arrependimento. Bem, a Alessandra está aqui, mas é porque ele estava falando de datas, aí eu brinquei. Tudo bem, Alessandra. Ah, sim, você entendeu, né, Débora? Então eu quero dizer aqui para vocês que um exemplo de um marco que sinalizou para o povo um novo começo, um recomeço, é o pé do Monte Horebe para esse povo que se envolveu com esse bezerro aí, né, adorando esse bezerro ali no deserto. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o exemplo de Abraão. Hoje está muito quente, imagino que na sua casa, assim como na minha, está fazendo um calor imenso. Se a gente sai lá fora, a gente olha para o céu está muito bonito. Se você estivesse num lugar mais interiorano, o céu com certeza deve estar muito maravilhoso. O pastor Cleber talvez possa dizer para nós aí como o céu está bonito, né? Essa noite estrelada, a lua maravilhosa, talvez não signifique nada para você, de repente você é uma pessoa que nem nota isso. Mas para Abraão, a noite estrelada se tornou um marco na vida dele. Quando a gente volta para o texto de Gênesis, ali no capítulo 15, a gente vai encontrar um Abraão que está, imagino, que temeroso, porque o Senhor fala com ele para ele não ter medo. O que se passava na cabeça daquele homem naquela noite estrelada, a gente não sabe. A gente sabe que ele poderia, sim, estar pensando no que Deus tinha dito para ele quando ele saiu da casa dos seus pais, né, quando ele deixou sua família, nas promessas que Deus tinha feito. O fato é que ele e a esposa já estavam, né, em idade avançada. E, quem sabe, numa noite dessas estreladas, ele estava lá pensando na vida, em tudo que tinha acontecido até ali. E imagino eu que ele estava temeroso de alguma coisa, porque o Senhor diz para ele, naquele dia, assim, não tenha medo, Abraão, né? Seu galardão será grandíssimo. Se Deus está falando para ele não ter medo, certamente ele estava temeroso do futuro dele, né? E o Senhor fala do futuro, fala de algo que ele ainda vai receber. E Abraão conversa com Deus. Abraão fala com o Senhor. Havia realmente um lamento no coração dele. Havia realmente questões que estavam pesando ali no coração de Abraão aquela noite, porque ele diz assim, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Né? O que o Senhor vai me dar? Porque o que o Senhor me dá, eu vou deixar para quem? Se eu não tenho nem filhos. E ele diz assim, o meu herdeiro é um mordomo da minha casa. E aí eu acho interessante o diálogo que o Senhor trava ali com Abraão, né? Talvez o Senhor poderia dizer para ele assim, isso é o que você acha, né? Que vai ser Eliezer que vai ser seu herdeiro, é o que você sente, tudo bem, mas aqui, olha, vamos ali para fora, né? Vamos olhar para o céu. Eu quero que você conte as estrelas. Imagino que a noite de vista está muito estrelada e o Senhor fez um convite para ele contar. Se você pode, o Senhor falou, conte, né? Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz algo muito interessante, porque assim que o Senhor fala isso, imediatamente ele crê, ele acredita em Deus, e a Bíblia diz que Deus levou isso em conta, ou seja, imputou por justiça. Pastor falando que lá está nublado, nenhuma estrela, nem a lua apareceu. Pois é, aqui não, aqui a lua está aparecendo. Mas aí o que acontece? Certamente o céu estrelado se tornou um marco na vida de Abraão, porque foi aquela experiência vivida ali, o Senhor falou, conta quantas estrelas você pode contar, porque você está duvidando, né? Você está desacreditando que você vai ter um filho, mas eu quero te dizer que vai ser numerosa a sua descendência. E ele olhou para o céu e isso foi suficiente, ele acreditou que a sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas que ele via no céu. Eu imagino que ele sempre olhava para o céu e ele sempre se lembrava, né? Eu imagino que onde quer que Abraão ia, quando ele olhava para o céu e via aquele céu cheio de estrelas, ele se lembrava daquela experiência que ele viveu para o Senhor. Uma noite estrelada se tornou para ele um marco de um recomeço, porque ele acreditou para valer que realmente o Senhor iria cumprir
uma noite estrelada se tornou um mar. Também, a gente pode citar aqui, por exemplo, o exemplo de Jacó. Ele também teve um marco chamado Betel na vida dele. Ele nunca se esqueceu daquela noite, naquele lugar, Betel, quando ele ia embora para a casa do seu tio Labão, fugir do seu irmão, né? E ali, naquele lugar, ele tem uma visão de uma escada que ligava o céu e a terra, e o Senhor estava por cima dela, e o Senhor diz para ele assim: eu sou o Deus do teu pai, e eu vou abençoar a sua descendência e vou te guardar. Quando ele acorda, ele diz assim: Deus estava aqui, eu não sabia, como se fosse uma obrigação dele reconhecer a presença de Deus naquele lugar, né? Deus estava aqui e eu não sabia. E aí, naquele lugar, ele fez um compromisso com o Senhor. Se o Senhor me abençoar nessa viagem, se o Senhor me abençoar no retorno à casa do meu pai, se o Senhor me guardar, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje eu estou colocando aqui será a sua casa, e tudo que me deres eu vou te dar o dízimo, né? Betel se tornou um marco na vida de Jacó, se tornou um recomeço. Betel sempre foi referência na vida de Jacó. Enquanto eu estou falando aqui, né, desses lugares, datas e situações que se tornam um marco, quase que um antes e depois na vida desses homens, talvez você está aí me ouvindo e se lembre também de um dia, de um lugar, de uma data que se tornou um marco na sua vida. A partir dali, a sua vida, você pode dizer assim, antes e depois disso. Creio que, para todos nós, encontrar com Jesus foi o maior de todos os marcos, né? A gente pode falar sobre a nossa vida antes e depois de Jesus. Até o mundo pode falar, né, da sua história antes e depois de Jesus. A história está dividida, né? Ele se tornou um marco para a humanidade. Outro exemplo que eu quero citar aqui a Mirlene escreveu aqui, lembrei da música, Uma Nova História. Isso, Uma Nova História Deus tem para mim, do Fernandinho, né? Verdade. Uma Nova História Deus tem para mim, aqui ligada à história de Abraão. E é esse texto, né, que é a história dessa música. Outro exemplo que eu quero falar aqui para vocês, estou me sentindo Jacó, Betel foi o meu recomeço. Existiu um Ronan antes e um Ronan depois de Betel. Que bênção, né, Ronan? Glória a Deus. Outro exemplo que eu quero deixar aqui, lembrar, né, trazer aqui para a gente refletir, é o de Moisés. A gente sabe que esse Moisés, ele cresce no Egito. A Elaine está escrevendo aqui, a irmã Petrina mandou um abraço a todos, ela está com saudade de todos. Amém, irmã Petrina, também receba o nosso abraço, viu? A saudade imensa. Outro exemplo é o exemplo de Moisés. A gente sabe que ele cresce no Egito, né? E quando ele se torna maior, ele começa a observar como as cargas que seus irmãos hebreus tinham ali no Egito eram pesadas. Ele presencia, inclusive, né, um desentendimento entre um hebreu e um egípcio. E ele, inclusive, mata esse egípcio para defender esse hebreu. E logo depois, ele tem que fugir do Egito por causa desse fato, porque Faraó toma conhecimento disso e também quer dar cabo da vida dele. O fato é que ele foge, né? Ele foge para Midian e ali ele se casa com uma mulher, tem filhos, né? E um dia ele está lá caminhando, apacentando o rebanho do seu sogro, e de repente ele tem uma visão, ele vê ali, né, uma sarça que queima e não se consome. E eu imagino que aquele dia foi um dia muito marcante na vida dele, primeiramente porque ele nunca tinha ouvido falar aquilo, né? Mas aquilo ali foi um momento na vida de Moisés onde o Senhor falou com ele, tira as sandálias dos seus pés, porque aqui não é qualquer lugar, o lugar que você está pisando é santo, né? Foi ali, naquela experiência com a sarça que se queimava e não se consumia, que o Senhor falou para ele que tinha um propósito na vida dele, que ele tinha um povo no Egito que estava sofrendo e que ele estava o comissionando, né, a voltar para o Egito. Esse era o seu chamado, essa era a sua grande vocação, voltar para o Egito para libertar aquele povo da opressão. E
A experiência da sarça que se queimava e não se consumia se tornou um marco na vida de Moisés, com certeza. Um marco de um novo recomeço. Agora ele retornaria ao Egito não mais como quem estava fugindo, né, de Faraó, mas como aquele que foi enviado por Deus para libertar o povo no Egito. Então, a experiência da sarça foi uma experiência que se tornou um marco na vida de Moisés. Talvez você está me ouvindo aqui e pode se lembrar de uma experiência que aconteceu na sua vida, uma experiência que você teve com o Senhor, que mudou muitas coisas na sua vida, que redirecionou muitas coisas na sua vida. Se eu der essa oportunidade aqui para vocês falarem, né? Certamente eu tenho certeza que muitos aqui iam encontrar experiências que tiveram com o Senhor que foram marcantes. Certamente, a mulher samaritana nunca se esqueceu daquele dia, né? Daquela hora ali por volta do meio-dia e daquele lugar junto ao poço de Jacó, quando ela se encontrou com Jesus, né? São datas e lugares que são sagrados demais para serem esquecidos, né? Certamente, se ela voltasse ali naquele poço, imagino que tenha voltado muitas outras vezes, ela se lembrava do que aconteceu ali naquele poço, de como a vida dela foi transformada. O fato, irmãos, quando eu estou trazendo esses vários exemplos hoje para falar de experiências, de lugares, datas, que trazem para nós um marco na nossa vida, um antes e um depois, um recomeço, é para falar para vocês sobre o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus dos recomeços, sabe? É o Deus que dá novas oportunidades, é o Deus que permite que nós possamos fazer novamente para dar certo. O Senhor é o Deus dos recomeços. Houve um recomeço na vida de Moisés, né? Ele cresceu no Egito, era príncipe, foi embora como um fugitivo, estava ali, de repente, para viver em Midian como um eterno fugitivo no interior do país, mas houve um recomeço na vida dele, e esse recomeço aconteceu quando ele se encontrou com o Senhor, quando ele ouviu a Deus, e quando ele obedeceu aquilo que o Senhor estava falando para ele, a vida dele foi diferente a partir dali, né? Houve um recomeço também na vida de José. Para pensar comigo. Eu não imagino que, diante de todas as coisas que ele foi vivendo ao longo do tempo, que ele pensasse que um dia ele poderia voltar para casa e rever seus pais, né? Parece que a cada situação vivida, o que restava para aquele jovem era apenas ser escravo, porque ele ia de escravo a escravo, né? Foi vendido pelos irmãos como escravo, depois foi para o Egito como escravo, viveu como escravo, e quando chegou no Egito estava escravo novamente. O que ele poderia imaginar na sua vida, né? Que pudesse acontecer? O que restava para ele? Ele tinha uma promessa, mas até então ele estava indo de cativeiro a cativeiro. Mas houve um recomeço na vida daquele jovem, sabe? Houve um momento em que o Senhor se revelou a ele através ali, né, dos sonhos, permitiu, né, que ele fosse reconhecido, e a vida dele deu uma reviravolta, né, de 360 graus, tudo mudou na vida daquele jovem. Houve um recomeço também, se a gente parar para pensar, na vida daquela mulher que foi pega em adultério. Quero que você pense aqui comigo. Uma mulher pega em adultério, que foi arrastada pelas ruas da cidade em direção ali à praça principal para ser apedrejada pelas pessoas, né? Imagina o coração daquela mulher imaginando que não teria como fugir daquilo, que aquilo ali era o fim. E, de repente, houve uma saída. Ela teve uma experiência ali, diante da multidão, com o próprio Cristo, que redirecionou a vida dela. Houve um recomeço para a vida daquela mulher. Se ela, né, seguiu aquilo que Jesus falou ou não, nós não sabemos, mas que ela teve uma oportunidade para um recomeço, com certeza, naquele dia ela teve. Eu poderia aqui dar oportunidade para vocês para falarem aqui, citarem alguns exemplos aqui de pessoas que para vocês também, quando vocês leem a Bíblia, vocês percebem que eles tiveram
uma oportunidade, um recomeço na vida. A gente pode citar aqui, por exemplo, Pedro que nega Jesus, né? E, de repente, o galo canta e parece que é o fim, mas ele tem uma nova oportunidade. Depois a gente vai ver João, né? Jesus se relacionando com ele, falando se ele o amava, e ele falando, né? Do que ele sentia em relação a Cristo, apesar do galo ter cantado e dele realmente ter negado, o fato é que ele teve uma nova oportunidade e ele aproveitou essa oportunidade, né? Se tornou um apóstolo cheio de graça, escreveu cartas e morreu como um verdadeiro apóstolo, né? Então, esse é mais um exemplo de uma pessoa que na Bíblia, a partir de uma experiência que teve um novo recomeço. Eu poderia citar tantas outras pessoas aqui para você hoje. Eu poderia falar da viúva de Naim, eu poderia falar sobre Marta, Maria e Lázaro, o recomeço da vida deles, a ressurreição de Lázaro foi um recomeço para todos eles. Eu poderia falar sobre Maria Madalena, né, desacreditada, tida como uma mulher pecadora, houve, né, um recomeço para a vida dessa mulher. Eu poderia dizer para vocês aqui que os cegos que Jesus curou tiveram a oportunidade de um recomeço, a experiência que eles viveram com Cristo possibilitou um recomeço para a vida deles. Poderia falar de tantos aleijados, tantos surdos, tantos opressos. Eu fico pensando hoje, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, eu estava lembrando sobre aquele homem, aquele jovem, né, lunático, que ninguém conseguia conter. Quando ele encontra com Jesus, ele volta, né, à sua sã consciência, o Senhor expulsa aqueles demônios. A vida daquele jovem teve um marco muito importante, o antes e o depois de Cristo. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Você está me ouvindo nessa noite aqui? Eu não sei como que essa palavra encontra você. Se ela te encontra como encontrou Abraão, num dia que talvez ele tivesse temeroso sobre as coisas que ainda iriam acontecer sobre a sua vida, né? Eu não sei aqui se essa palavra ela te alcança num dia que você está tão desanimado, tão sem esperança que as coisas mudem ou que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Eu não sei como essa palavra te alcança. Eu sei de uma coisa: o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Amém? Vocês concordam aí que Deus é o Deus dos recomeços? Não há situação que ele não possa reverter. Não há situação, né? Vários desses exemplos que eu citei aqui são situações que o Senhor reverteu na vida de tantas pessoas. Não será diferente com a sua vida também. Não há nada que ele não possa reverter. Não há nada também, né? Não há nenhum inimigo que Deus não possa vencer. Eu não sei como que essa palavra te encontra hoje, mas eu quero te dizer, olha, não há nenhum inimigo que o Senhor não possa vencer. Não há doença que ele não possa curar. Eu me lembro do pastor Clébio, ele sempre fala que a única doença que Deus não cura é a da morte. E é verdade, né? Não há doença que o Senhor não possa curar. Minha mãe está falando aqui, eu acho lindo o recomeço de Paulo, né? A partir daquela experiência, né, que ele está indo lá para Damasco para perseguir os irmãos, e de repente ele encontra com Cristo, e tem ali um marco, né, na vida dele, um antes e um depois de Jesus, né, desse encontro, dessa experiência com o Senhor. A Solange está falando, glória a Deus, que temos a oportunidade para recomeçar. Amém. É a oportunidade do recomeço, é uma oportunidade que Deus dá para todos nós, todos os dias. Todos os dias nós temos de Deus essa oportunidade, né? Não há doença que ele não possa curar, não existe nada que o impeça de abençoar, não é verdade? O que nós precisamos fazer, talvez seja aquilo que está escrito em Miqueias 7:7. Miqueias diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Senhor me ouvirá. Existe essa postura interior que eu imagino que seja algo que todos nós podemos fazer frente aos recomeços, né? Olhar para o Senhor. Agora, quando eu falo sobre todos esses recomeços, todas essas experiências de viver algo novo, que todos esses homens e essas mulheres tiveram aqui,
O que a gente pode destacar de comum em todos esses exemplos? O que vocês acham aí? O que há de comum nesses exemplos que eu citei? Vamos dar um tempinho aqui, né, para chegar a vocês e vocês responderem, eu vou esperar. O que vocês acham que existe comum em todos esses recomeços aqui que eu citei? Deixa eu ver. Eu vou falar, mas eu sei que vocês vão falar aí e eu vou interagir com vocês. O que há de comum em todos esses recomeços? Sabe o que existe comum em todos eles? É que eles foram feitos de mãos dadas com o Senhor. Sabe? Talvez você pode olhar para você e não achar que existe força suficiente em você para um recomeço, né? Mas, realmente, nós não temos força em nós para um recomeço. A Débora está falando que é a promessa de Deus, é o agir de Deus, o recomeço do povo no Monte Horebe. Sabe o que existe de comum em todas essas experiências? Exatamente isso. Foram feitos de mãos dadas com o Todo-Poderoso. Todos esses recomeços só puderam existir porque eles caminharam com o Senhor para esse novo. Sem o Senhor não teria condição de mudança, né? Não teria condição de ser diferente. Eles escolheram estar com o Senhor. É isso aí, é o encontro com o Senhor, né? Então, por mais perdida, vamos dizer assim, que pareça a situação, lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que o recomeço, ele existe, não é por sua causa, é por causa do Senhor. É você de mãos dadas com Ele para recomeçar. Ele é que é o Deus dos perdidos. Ele é o Deus dos desconsolados. Ele é o Deus dos abandonados, daqueles que foram desacreditados. Ele é o Deus, né, daqueles que estão sem esperança de um recomeço. E eu imagino que ao lado de pessoas que estão desconsoladas, abandonadas, desacreditadas, perdidas, é desse lado que o Senhor está para que Ele possa reverter a situação. Eu quero falar hoje para você sobre recomeçar. Quem sabe recomeçar num compromisso mais sério com o Senhor, né? E começar de onde você parou. Lembra de onde caíste e volta às primeiras práticas, às primeiras obras, ao primeiro amor, né? Essa pandemia, infelizmente, serviu para esfriar muitos corações. Muitas pessoas se distanciaram, se esfriaram no seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você hoje que é a oportunidade que está sendo dada para você de um recomeço. Quem sabe você estava lendo a Bíblia com tanto prazer, com tanta alegria, se empenhando, sendo ali diligente, se dedicando, e hoje você não consegue nem ler um versículo por dia. Olha, é o recomeço, é a oportunidade para começar de novo. E você possa fazer decidir dessa palavra uma oportunidade para um recomeço na sua vida. Quem sabe você não está orando mais como você deveria orar antes, e orava antes, hoje é a oportunidade para um recomeço. Quem sabe você esfriou no seu relacionamento com o Senhor, está se sentindo tão distante dele. Olha, hoje é a oportunidade para um recomeço. Recomeçar, um recomeço na sua vida, sabe? Eles tiveram um monte para chamar ele de Marcos, tiveram um poço para chamar de Marco, tiveram uma sarça ardente para chamar de Marco, e, enfim, hoje você tem a palavra do Senhor. Essa palavra hoje pode ser um marco na sua vida. Recomeçar. Começar de novo a caminhada. Começar de novo, sabe? Tendo novas chances e novas oportunidades. Amém? É verdade, houve arrependimento também, né, Beth? Houve arrependimento. Bem, essa é a palavra de hoje. Eu quero que você receba com todo o seu coração, que o Espírito Santo possa trabalhar em você e que você não se esqueça da importância do recomeço, do começar de novo. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo com você, a oportunidade está sendo dada para você nessa noite, para você recomeçar. Amém? Vamos orar?
Vamos orar e colocar o nosso coração na presença do Senhor? Deus, seja sincero com Ele. O que eu preciso recomeçar hoje com o Senhor? De mãos dadas contigo, na sua força, não na força do meu braço. Eu quero obedecer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu sei que essas pessoas que me ouvem, essa palavra foi direcionada a cada uma delas, e nesse momento eu peço ao Senhor, ó Deus, que teu Espírito Santo venha abrir mentes e corações, que cada um, segundo o teu plano, o teu propósito, o teu querer, possa compreender o sentido, o significado dessa palavra. Quando o Senhor fala para nós sobre recomeçar, sobre começar novamente, mas não sozinho, mas não contando com a sua própria força, mas não apoiado no outro, mas não apoiado em si mesmo, confiando na força do seu próprio braço, mas recomeçar, como Miqueias diz, olhando para o Senhor, esperando pelo Senhor e de mãos dadas com o Senhor, porque assim, esse é o segredo da nossa vitória, meu Deus. O recomeço que dá certo, que surge o efeito, é aquele recomeço em que o Senhor está presente. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que ouve essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, nós todos? Assim a gente termina a nossa live de hoje falando sobre recomeços e que Deus possa abençoar vocês ricamente. Quero falar para vocês que na próxima semana, na terça que vem, a nosso Falando de Fé vai ser com as crianças, porque no dia 12, segunda-feira, é dia das crianças, então no dia 13, nós vamos estar aqui falando de fé com as crianças. Então, eu convidei algumas crianças para estarem conosco e vamos deixar as crianças falarem, né? Eu conto com você aqui, espero que seja edificante para todos nós e desde já quero convidar você, anota aí na sua agenda e não deixe de participar. A próxima live Falando de Fé será com as crianças. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tem um monte de amém aqui. Amém. Glória a Deus. A gente está falando que lindo. Deve ser a live com as crianças, né, Sônia? Então, um abraço. Fiquem com Deus. Um bom final de noite para vocês. E até a próxima vez, se o Senhor permitir. Amém? Até lá. Um grande abraço.